Então, tem havido muitas discussões contemporaneamente sobre a liberdade de expressão e boa parte desses debates contemporâneos vem sendo produzidos assim por preocupações ah, que são produto assim da realidade das redes sociais, né? E também do contexto assim da internet, da divulgação massiva, a facilidade enorme que existe hoje para se publicar qualquer material. Então, antigamente o acesso à divulgação de materiais era filtrado, né, pelos canais, digamos assim, por instituições, pelos veículos de imprensa, pelas editoras, pelas instituições de ensino. E com o advento da internet, hoje em dia, enfim, se tornou muito mais democrático o ambiente, a divulgação, né, de ideias. É muito mais fácil hoje para qualquer um expressar os seus pensamentos publicamente do que era antigamente. É muito mais barato, mais acessível. E então, então, da mesma maneira que se tornou mais fácil a gente encontrar acesso assim a teorias científicas, a filosofias, enfim, ideias assim, canais educativos, também se tornou muito mais fácil a gente encontrar teorias conspiratórias, notícias falsas e assim por diante. Então, isso tem levado a algumas pessoas a pedirem assim a implementação de restrições na divulgação dessas ideias. E tem havido um debate contemporaneamente sobre isso. Mas, claro, os termos em que esse debate tem o problema das novas tecnologias, mas o debate, assim, do ponto de vista teórico, do ponto de vista assim conceitual, não mudou muito desde a época do John Stuart Mill para agora, né? Então vocês vão ver, são os mesmos argumentos que são apresentados a favor e contra é, a liberdade de expressão. Então vamos ver aqui o que diz primeiro o Steven Pinker. Então Steven Pinker é um linguista americano, é, enfim, é um intelectual assim de primeira grandeza, e ele foi recentemente pediram, né, recentemente o cancelamento dele nas redes sociais. E ele então começou a defender, ele fez uma série de palestras, escreveu vários textos defendendo a liberdade de expressão. E ele, os argumentos que ele diz assim, ele reformula então na linguagem contemporânea, levando em consideração o contexto contemporâneo, aqueles mesmos argumentos do John Stuart Mill. E o que ele diz é o seguinte: bom, em primeiro lugar, nós somos sistematicamente enviesados. A propósito, eu vou colocar depois a palestra dele, uma das palestras, das diversas palestras dele que tem disponíveis aí na internet. Vou colocar na página da disciplina para quem quiser assistir. Mas os argumentos dele são basicamente, enfim, são bem parecidos, né, com os do John Stuart Mill. Ele diz, olha, nós somos sistematicamente enviesados e a gente não tem como saber se nós estamos no caminho correto, se as crenças que nós temos são verdadeiras, a não ser pelo confronto de opiniões contrárias. Então isso é basicamente a mesma coisa que o John Stuart Mill escreveu quando ele disse que nós somos falíveis, né? Que a suposição de infalibilidade é falsa. Então, simplesmente o Steven Pinker aqui coloca isso em termos da psicologia contemporânea, né? Falando nos enviesamentos cognitivos que nós todos temos. Em segundo lugar, o Pinker diz a, a liberdade de expressão é essencial para a democracia. Então, se nós queremos um regime democrático, então a gente precisa de liberdade de expressão, isto é, as pessoas que têm opiniões contrárias à da maioria têm de poder se expressar livremente. A oposição, as minorias, né? Então, todo mundo, nos regimes totalitários, a opinião prevalente desses regimes pode se expressar livremente. Quem não pode se expressar nas ditaduras é a oposição. Então, justamente a diferença entre a democracia e uma ditadura, ou um regime totalitário, é de que nas democracias existe oposição e a oposição pode se expressar livremente. Então, se a gente quiser efetivamente manter um regime democrático, a gente precisa permitir a ampla liberdade de expressão para opiniões consideradas erradas, equivocadas, inadequadas, imorais, né? E, em terceiro lugar, o Pinker diz que a liberdade de expressão é essencial para a educação e também, eu me esqueci de colocar aqui,
mas enfim, tá ligado à educação para a prática científica, né? A ciência. Tanto a educação quanto a ciência, sobretudo a educação superior, que ele tem em mente, a educação superior exige, né, a apresentação de razões e contra-razões, e a produção científica precisa, né, do contraditório. A produção científica, em geral, sobretudo nas ciências naturais, acontece por meio de testes de hipóteses. Mas geralmente as pessoas que mais se dedicam a mostrar que uma hipótese é falsa não são as pessoas que propõem aquela hipótese, né? Geralmente quando um cientista propõe uma hipótese, ele acha que aquilo é verdadeiro. Então a análise que ele faz da realidade e dos dados assim experimentais às quais ele tem acesso é enviesada pela crença na verdade da hipótese dele. Então os cientistas que estão em melhores condições de demonstrar que aquela hipótese é falsa são aqueles que têm opiniões contrárias a dessa pessoa. Né? Então elas vão buscar indícios, assim, elas vão ter mais condições cognitivas, inclusive, e psicológicas, porque não estão desapegados, né, daquela hipótese, de encontrar indícios da falsidade daquela hipótese. Então, o avanço da ciência exige a liberdade de expressão nas comunidades científicas. Não há nenhuma hipótese científica que não possa, em princípio, ser demonstrada falsa. E a educação superior, que é uma educação em parte, né, para a ciência e em parte para a vida pública, né, para o ambiente profissional, também exige isso, né, porque se eu estou falando assim de questões sociais, se eu estou falando de questões políticas, se eu estou falando de questões morais, para eu entender por que aquelas opiniões que eu tenho são verdadeiras ou são falsas, ou em que medida elas são verdadeiras ou falsas, eu preciso confrontar elas com razões contrárias. Então, de novo, ele remete sempre enfim, são os mesmo tipo de argumentação, né, apresentado pelo John Stuart Mill, só que agora levando em consideração assim a contexto contemporâneo. Bom, quais são as pessoas que são contrárias a essa opinião do John Stuart Mill? Talvez uma das mais importantes hoje em dia, uma das vozes assim mais importantes contrárias a essa tese do John Stuart Mill, tal como ela foi apresentada pelo John Stuart Mill e agora reapresentada pelo Steven Pinker e outros, é o do filósofo Jason Stanley. Então eu deixei na página da disciplina um livro, na página da disciplina no Moodle, o livro dele, Como o Fascismo Funciona. E também deixei um link para um artigo que ele escreveu. Então, se vocês quiserem ver os argumentos dele, podem ler esse material que está indicado lá na página da disciplina. E o que o Jason Stanley diz é o seguinte, que esses argumentos, ele diz que os argumentos do John Stuart Mill, do Pinker e outros, eles são válidos num ambiente democrático. E quando tu está interagindo com pessoas que têm como meta a busca da verdade, ou o debate público, moral e tal. Mas se tu está interagindo com pessoas de má fé, ou que são fascistas, como ele diz, então essas pessoas, elas pervertem o uso do debate público, né? Elas usam a liberdade de expressão como um meio para corromper o próprio debate público. Então, elas é como uma pessoa que usa de instrumentos democráticos, usa da democracia para perverter a própria democracia, né? Então, ele argumenta que, nesses casos, a gente deve impor restrições à livre expressão. A gente não pode permitir a livre expressão de ideias fascistas, ele diz, porque essas ideias fascistas corrompem a própria liberdade de expressão, o ambiente democrático, enfim, a sociedade. As instituições, elas promovem elas promovem a desconfiança no uso da razão para avaliação de opiniões. Elas promovem teorias conspiratórias. Elas elas fazem do discurso público um discurso propagandístico e dividem as pessoas em grupos, né? Então tem nós e eles. E
e apelam então a sentimentos que são, em última análise, e fazem aflorar nas pessoas sentimentos assim de pertencimento de grupo e de demonização dos adversários. E se utilizam dos espaços criados na nossa sociedade para a liberdade de expressão para fazer essa corrupção por dentro. Então, então o Jason Stanley dá vários exemplos disso, né? Então isso pode ele no artigo que eu deixei indicado na página da disciplina, esse é um artigo que está em inglês, ele menciona um canal de televisão russo que, em nome da liberdade de expressão, convida assim pessoas das mais diversas opiniões. Então coloca lado a lado, né? Pessoas que são assim conservadores, liberais, socialistas, mas aí bota junto pessoas assim que defendem teorias conspiratórias, fascistas, nazistas, racistas, como se tivessem todas em condições de igualdade, né? E fazem com que elas se confrontam. Então ele diz que essa cacofonia de vozes produz no espectador uma espécie de perturbação, né? Tu não consegue mais avaliar a correção dos argumentos e são tantas as vozes que se manifestam que tu não consegue ponderar todas, né? Então para a gente avaliar correção em correção de argumentos, como sugeriu o John Stuart Mill, a gente precisa ter um número limitado de opiniões que são consideradas. Então eu consigo confrontar 2, 3, 4, talvez até 5 opiniões contrárias, umas diferentes das outras. Agora, se eu tenho 30, 40, eu não consigo fazer isso. Então, e é isso que acontece, por exemplo, nesses canais de televisão. Aqui no Brasil a gente tem alguns que fazem isso também, né? E na internet, certamente é assim, né? Então, tu está conectado na internet, então no Twitter, sobretudo, que é onde isso mais aparece. Então, a gente tem ali uma proliferação assim, enorme de opiniões contrárias e é tão grande o número de posições ali que a gente acaba não tendo como avaliar e ponderar elas todas racionalmente. Então, o que acaba acontecendo é que se criam bolhas, né? E a gente acaba, enfim, lendo só as pessoas que pensam de maneira parecida conosco e efetivamente não fazendo nenhuma avaliação. E aí surgem então essas teorias conspiratórias. Então, o que o Jason Stanley acha é que nesses casos, né, de pessoas assim que estão fora da esfera da democracia, né, politicamente não são democratas, e que não acreditam na liberdade de expressão, na verdade são pessoas assim que defendem, por exemplo, a ditadura, defendem o fascismo, e que tipicamente abolem, né, quando se instauram, abolem a liberdade de expressão, que essas pessoas não devem, que essas pessoas não se pode permitir que essas pessoas livremente se manifestem. Né, que tende a haver restrições à manifestação pública dessas pessoas, certo? Então esse é o argumento do Jason Stanley. Contra o Jason Stanley, a gente tem pessoas hoje que é interessante que essa discussão contemporânea que eu estou mencionando aqui é uma discussão que está acontecendo hoje em pessoas que são de esquerda, né? Porque o Jason Stanley é um filósofo de esquerda e esses que eu vou mencionar aqui, Ira Glasser e Glenn Greenwald, também são de esquerda. E o que vem acontecendo é que, em razão de críticas como essa do Jason Stanley, a doutrina da liberdade de expressão clássica passou a ser vista como uma doutrina de direita, né? Então o debate meio que se politizou. Mas é importante que vocês vejam que avaliem isso de maneira assim filosófica e não política, né? Não como uma questão de grupos, pertencimento a esse ou aquele grupo político. Porque o Ira Glasser e o Glenn Greenwald, aqui, que eu indiquei, cujos textos estão indicados ali na página da disciplina também, são pessoas de esquerda tanto quanto Jason Stanley, né? Ira Glasser foi o presidente, coordenador do American Civil Liberties Union. Então, essa é uma associação de proteção aos direitos e garantias individuais nos Estados Unidos. E eu deixei indicado para vocês na página da disciplina um documentário sobre ele, né? Ele está aposentado agora, mas enfim, ele continua bastante ativo em palestras e coisas. Mas, então o que eles dizem? Eles dizem que
isso que o Jason Stanley está propondo não tem como funcionar, porque se a gente for impor limites à liberdade de expressão, como ele está pedindo, então as pessoas que vão determinar quais são os limites, quer dizer, o que é considerado fascismo, né? O que é considerado assim abominável, antidemocrático, as pessoas que vão determinar isso e aplicar essas regras são as pessoas que estão no poder, quer dizer, não vão ser as minorias, que supostamente a tese essa do Jason Stanley tem por objetivo proteger, né? Que é proteger as pessoas que são desfavorecidas, que não têm poder econômico, não têm poder político e são oprimidas, né? Pelas ideias, digamos assim, fascistas e antidemocráticas. Então as pessoas que são vulneráveis então têm que ser protegidas, e a maneira de proteger seria excluindo algumas pessoas do debate público. E o Ira Glasser e o Glenn Greenwald, eles dizem, não, isso não tem como ser feito, porque quem é que vai estabelecer os limites e aplicar essas sanções? Essas pessoas vão ser ou os estados, né, os governos, ou o Poder Judiciário, ou as grandes empresas, no caso desses silenciamentos serem feitos, por exemplo, pelas plataformas de redes sociais, como Facebook, Twitter e outros. Então, se a gente transferir para eles o poder de decidir o que pode e o que não pode circular, então é muito provável que eles vão decidir de acordo com os interesses deles, e não de acordo com os interesses assim da sociedade, né? Que nem o Jason Stanley tá querendo. Então, tanto o Ira Glasser quanto o Glenn Greenwald reconhecem o seguinte, olha, é verdade que se a gente permite, né, que pessoas fascistas ou racistas ou antidemocráticas se manifestem nos debates públicos, é possível, ou teorias conspiratórias, é possível que essas pessoas persuadam a maioria, que elas convençam a maioria das suas teses falsas. Existe esse risco. Mas eles consideram esse risco menos grave do que o risco da gente, em transferindo o poder de censura, de silenciamento para os governos, para os magistrados ou para as grandes empresas, existe um risco maior ainda, pior ainda, que é o risco assim, de um regime totalitário ou semi-totalitário. Então, eles acham que no balanço final é melhor que todos possam se manifestar, mesmo que digam coisas que nós consideramos ofensivas ou abomináveis, e que é melhor a gente confiar na nossa capacidade de contra-argumentar do que ceder aos estados, aos governos, aos magistrados o poder ou a licença de fazer isso em nosso nome, porque em geral eles vão fazer o que está de acordo com a vontade deles, os interesses deles, e não de acordo com o interesse nosso, por exemplo. Então é melhor que essas coisas sejam resolvidas pela apresentação de razões e contra-razões e não por meio do silenciamento da censura. Então essas são as razões do Ira Glasser e do Glenn Greenwald. E por fim, eu queria mencionar alguns episódios bem interessantes que aconteceram, né? Um episódio da década de final da década de 70, início da década de 80, houve um professor francês que escreveu um livro negando o Holocausto judeu por parte dos nazistas. Então, ele escreveu um livro dizendo que não tinha havido, que o número não era tão grande, o número de judeus assassinados pelos nazistas não era tão grande quanto se achava. Bom, ele foi altamente contestado e houve uma punição institucional lá na universidade dele. Agora eu não lembro se ele foi demitido, se foi censurado, mas houve então um manifesto por parte de intelectuais. Então, em torno de 500 pessoas assinaram um documento dizendo que ele tinha o direito de dizer o que pensava, mesmo que fosse falso, né? E que ele não podia ser punido por ter uma opinião falsa. E uma das pessoas que assinou esse documento foi o famoso linguista americano Noam Chomsky. E o Chomsky, então, foi muito criticado por ter assinado esse documento, porque as pessoas diziam, não, você está defendendo um nazista, né?
E ele disse, não, eu não estou defendendo o nazista, eu acho que o que ele diz lá tá errado, mas eu acho que ele tem o direito de poder expressar o que ele pensa. A gente tem que poder distinguir a, a liberdade de expressão da concordância com o que é expresso, né? Que a liberdade de expressão é mais fundamental do que a opinião propriamente manifestada. E que quando quem defende a liberdade de expressão tem de estar disposto a defender a liberdade de expressão para as pessoas que têm ideias que nós consideramos abomináveis. Porque se tu acha que a liberdade de expressão é a liberdade simplesmente de dizer o que tu já pensa, então isso não é liberdade de expressão. Isso aí, o Chomsky argumenta, qualquer ditador concordaria contigo, né? Os ditadores, o, aqui durante a ditadura militar, quem concordava no Brasil, quem concordava com a ditadura militar podia ter seus artigos publicados na imprensa, quem não podia ter os artigos publicados na imprensa eram as pessoas que faziam oposição à ditadura militar. E a mesma coisa nos regimes totalitários, o nazista, o stalinista. As pessoas que eram censuradas nesses regimes eram as pessoas que tinham opiniões contrárias aos regimes. Então, ser a favor da liberdade de expressão é ser a favor da possibilidade de pessoas que têm ideias absolutamente contrárias às nossas, que elas se manifestem livremente também, mesmo que o que elas digam seja falso ou imoral. E o segundo episódio importante, assim, recente, que houve nisso, é um episódio que aconteceu com o Ira Glasser, aquele presidente da American Civil Liberties Union, também na década de 80, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Havia naquela época uma organização nazista, então, e o documentário que eu deixei indicado ali na página da disciplina trata desse episódio, então é bem interessante, é curioso, né? Porque esse Ira Glasser, ele é descendente de judeus, e o que aconteceu foi que esses nazistas foram proibidos de promover uma manifestação em Chicago, e eles foram para uma cidade, para um subúrbio de Chicago, uma outra cidadezinha pequena ali, nos arredores de Chicago, e essa cidadezinha chamada Skokie, ela é uma cidadezinha em que havia uma população grande de judeus foragidos dos campos de concentração. Então, foram pessoas assim que foram resgatadas dos campos de concentração nazistas pelos soldados americanos e foram trazidas para os Estados Unidos, emigraram para os Estados Unidos, e uma comunidade grande se instalou nesse subúrbio de Chicago chamado Skokie. Então, os nazistas ali, que era um grupo assim de uns 20, 30 pessoas apenas, uma organização pequena de nazistas americanos, resolveu fazer uma manifestação nessa cidadezinha. E aí os judeus, né, ficaram indignados, e havia muitos protestos e tal. E os nazistas, então, pediram que o American Civil Liberties Union, que era uma organização que defendia primariamente assim, interesses assim, de minorias, por exemplo, as manifestações do Martin Luther King, de negros, ou de mulheres, ou de homossexuais. Então eles foram defender os nazistas. E muita gente então começou a criticar o Ira Glasser e a American Civil Liberties por estar fazendo isso. Como é que tu pode defender os nazistas? Né? Você estava defendendo os negros, as mulheres, os gays, agora está defendendo os nazistas. Então eles disseram, olha, porque eu acho que o argumento básico do Ira Glasser e também o do Chomsky, né, é que quem tem que decidir esses assuntos não é o Estado. Não cabe ao Estado dizer quem pode e quem não pode se manifestar. Né? Porque se a gente for transferir para o Estado o poder de determinar quem pode e quem não pode se manifestar, então os primeiros que vão ser censurados ou impedidos de se manifestar vão ser justamente as mulheres, os negros e os gays. Então é melhor que todo mundo tenha esse direito de se manifestar, inclusive os nazistas. Porque se a gente garante o direito, as mesmas razões que os mesmos argumentos assim legais e morais que nós podemos apresentar para defender o direito desses nazistas a se manifestar, nós podemos usar também para garantir os direitos dos negros, das mulheres e dos gays, como eles de fato fizeram. Do ponto de vista jurídico, nós estamos usando exatamente os mesmos argumentos. Então não seria incoerente a gente defender um caso e não defender o outro. Então esses são episódios assim interessantes. E nós temos agora então esse debate continuando agora no domínio das redes sociais. Claro, nas redes sociais o assunto é um pouco diferente porque essas redes sociais são empresas privadas. Então elas
elas também, como os veículos de imprensa, né? Eles não têm obrigação assim de publicar qualquer coisa e eles têm o direito, né, enfim, de conduzir os negócios deles mais para um lado, mais para o outro, conforme eles acharem adequados, mais adequado. Eles também têm a liberdade de expressão deles, né? Eles não, nós não podemos, uma pessoa não pode obrigar, o governo não pode obrigar uma empresa a fazer, agir de uma maneira ou de outra, favorecer uma tese, uma opinião em detrimento de outra, se essa empresa não quiser. Então, a própria empresa, como pessoa jurídica, tem a sua liberdade de expressão também, né? Então isso causa, isso, a gente tem essas discussões, né? Mas, enfim, contemporâneas. Então, vamos ver o que vocês pensam sobre isso na aula de quarta-feira. Para o Chomsky, para a American Civil Liberties Union, o único limite possível ou aceitável para a liberdade de expressão é aquele do risco iminente à segurança ou à vida de alguma pessoa, né? Então, se uma pessoa está induzindo outra violência, está, né, fazendo uma manifestação, está dizendo algumas coisas que podem colocar em risco a vida de uma pessoa, aí ela não pode se manifestar. E se ela diz alguma coisa que é ofensiva ou falsa, ela pode ser processada depois. Mas ela vai ser processada por ter dito, enfim, por ter cometido alguma injúria, alguma coisa assim. Não, mas ela não está violando a liberdade de expressão dela, né? Então, as pessoas, se uma pessoa pode se manifestar livremente, mas depois ela tem que se responsabilizar pelo que ela diz, né? Ela tem que poder responder pelo que ela diz. Então tem essa discussão, né, sobre se os limites à ação das pessoas devem ser restringidas pela restrições à liberdade de expressão ou por essa outra legislação sobre aquilo que efetivamente elas dizem, as consequências daquilo que elas dizem. Então vamos ver isso na aula de quarta-feira.